Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. O nosso programa de todos os domingos. Hoje nós temos uma participação muito especial que nos dá um grande prazer. Doutora Aline, para a sua saudação. Bom dia aos queridos telespectadores. É um prazer poder estar aqui participando desta bancada de tantos amigos queridos e de um programa que eu tanto estimo. E especialmente para poder falar de um tema que para mim é importante, porque além de me transformar como uma pessoa, como um ser humano, também me possibilita trabalhar com os conflitos familiares, com a área de direito de família. E hoje eu acho que vai ser uma conversa muito proveitosa aqui. Professor Limar. Bem, o trabalho desse psicoterapeuta, Bert Hellinger, ele é considerado um dos mais inovadores do mundo atual, lança mão de uma técnica chamada constelações familiares para tornar visível as normalmente ocultas dinâmicas das relações familiares. Então, para minha saudação, eu retirei uma frase, uma ideia do livro dele, Constelações Familiares, este livro. E ela diz assim: e quando morremos, também não desaparecemos. Só não somos visíveis aos olhos dos vivos. Mas desaparecer? Como poderíamos desaparecer? Bom dia. Doutor Marcos. Bom dia, meus amigos telespectadores. Bom dia, doutora Aline. Bom dia, professor Olibar, professora Zambuja. Eu deixo como minha saudação inicial uma frase de Emmanuel. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Doutora, poderia nos falar um pouco sobre a história de Bert Hellinger? É muito interessante poder falar de uma técnica em que o seu fundador, ou aquela pessoa que lhe trouxe à tona, ele é uma pessoa que se encontra viva. Porque eu acho que isso dá esta vivência a essa técnica. Bert Hellinger, ele nasceu na Alemanha e atualmente tem 93 anos. E o interessante da sua experiência é que, além dele ter vivido durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tendo assim passado por prisão, por questões relacionadas ao nazismo. Depois disso, ele tornou-se padre, entrou para uma congregação e aí recebeu uma missão, e essa missão envolvia tribos da África do Sul. A partir desta vivência, ele observou nestas tribos, conseguiu perceber comportamentos e que os grupos sociais, todos eles, no fundo, eles têm uma consciência coletiva. E que essa consciência coletiva, ela traz muitos reflexos na vida individual. Bert, durante esse período que ele permaneceu na África, o que mais chamou a atenção dele foi essa questão da tomada de decisões. Ele passou a observar que, embora naquele sistema, naquela comunidade, tivesse uma formação extremamente complexa, porque as famílias ali, todas reunidas, elas viviam num sistema de poligamia. Mas ainda que tivesse essa relação complexa, existiam pouquíssimos casos de conflitos familiares. E por trás disso, ele percebeu que, na verdade, esses clãs, eles eram liderados e tomados por uma consciência maior.
Essa consciência, ela sobrepõe-se sob a tomada de decisão de grupos. E isso é que a gente vai ver mais à frente o quanto que isso pode vir a influenciar o nosso passado, pode vir a influenciar o nosso presente. Então, observando essa tribo Zulu, Bert percebeu que algumas leis regem todos os relacionamentos humanos. E aí, estudando a pedagogia e a psicologia, ele estabeleceu alguns conceitos que ele veio a denominar de ordens do amor. A importância destas ordens do amor é que, a partir do momento em que se dá a ordem, se dá o pertencimento e se dá o equilíbrio nas relações familiares, se percebe uma redução ou até uma ausência nos conflitos no presente. Doutor Marcos. Eu não sei, o professor Elimar que fazia a pergunta agora, acredito. Eu tenho curiosidade muito grande de saber sobre a conceituação dessa técnica, não é? Das constelações familiares. Realmente eu devo dizer da minha ignorância quanto a isso, quanto a muitas outras coisas, com certeza. Mas com relação a essa técnica, e eu vejo que todo mundo está falando e ela está sendo muito utilizada, e daí a nossa preocupação em trazer para o nosso público, né? Então eu gostaria que a senhora falasse alguma coisa, doutor, com relação a esta aplicação, né? Como é que é essa técnica das constelações familiares? A constelação familiar, ela, embora alguns pensem, ela não tem nada de misticismo ou de ciência oculta. Na verdade, o que se tem ali é um processo biopsicológico através de um processo chamado, uma ciência chamada de fenomenologia. Então, o que se percebe aí? Todos nós estamos mergulhados num campo energético. Isso nos conecta aos nossos ancestrais. Todos aqueles que vieram antes de nós e aqueles que virão depois nos ligam, se conectam a nós através de uma teia. E a proposta é que, através desse processo fenomenológico, se estabeleça que a pessoa que toma esta decisão de constelar um tema, esse tema pode ser relacionado a questões de trabalho, questões de saúde, questões de relacionamento, até mesmo de traumas que ela tenha vivido, ela se dispõe, então, a olhar para essa questão. Como se procede? Como é na prática? Na prática, ela, através de uma pessoa que é um facilitador, escolhe representantes. Estabelece pessoas que vão representar aquela situação que ela almeja constelar. A partir do momento que os representantes eles se colocam disponíveis ao campo daquela pessoa, eles são capazes, por uma capacidade inerente ao ser humano, eles são capazes de sentir, de mover-se, de falar até mesmo, que não é muito comum nas constelações, mas pode vir alguma emoção falada, de tudo aquilo que está ali reverberando no campo familiar daquela pessoa. Isso serve para que, muitas vezes, emoções do presente sejam entendidas, sejam compreendidas. Isso também possibilita ver aonde que questões do nosso passado ficaram mal resolvidas, que para a constelação isso se chama de emaranhamentos no sistema. Também traz à tona dinâmicas do passado que ficaram ocultas e que, por um amor a esse sistema familiar, esta pessoa que está sendo constelada traz como uma forma de restabelecer o equilíbrio do seu sistema. Também pode ser uma forma de trazer à tona muitos daqueles que ficaram excluídos pelo sistema. Pessoas que não foram vistas, que não foram reconhecidas,
ou aqueles que realmente não foi se dado um lugar. Muitas vezes, no futuro, alguém vem e ocupa aquele espaço, como uma forma de restabelecer o equilíbrio e a harmonia do sistema familiar, porque um sistema familiar envolve amor. Então, o propósito de quem vem depois é, através do amor, dar a sobrevivência ao sistema familiar. Então, o campo, esse campo que se forma num processo de constelação, ele é riquíssimo, riquíssimo em informações. Mas a proposta desse processo fenomenológico, ele não é de julgar aquilo que vem. A ideia é apenas olhe, observe e constate. Constate. Porque o importante é trazer a consciência, aquelas questões que são ali trazidas. Traga à consciência algo que estava no seu passado e reflita. Reflita como posso eu fazer diferente. Estamos em 2019. Por exemplo, eu sempre me lembro de uma questão que para mim me marcou muito nas constelações, que certa feita eu tive a oportunidade de tomar contato com a minha ancestralidade, de tomar conhecimento quando fui olhar para minha árvore, que muitos dos meus familiares, eles vieram através de navios para o Brasil. E aí eu pude ver, através disso, quanta dor, quanto sofrimento e talvez quanta humilhação tenha sido para eles deixar a pátria, largar tudo e vir para cá. Então, através dessa dinâmica é possível que a gente acesse, tome conhecimento e reconheça e também se aproprie da força dos nossos ancestrais, daquilo que eles trouxeram, que eles batalharam de bom para nós. Doutora, nós já estamos chegando no final do nosso primeiro bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida para ouvi-la. Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Comunicando a espiritualidade. Doutora, existe alguma vinculação que possamos estabelecer com a ciência? Certamente que sim, professor. Algumas questões eu já trouxe aqui à tona, né? Falei sobre o modelo fenomenológico de Edmund Husserl. Também temos uma questão bem trazida aqui do físico Rupert Sheldrake, que trata da teoria dos campos morfogenéticos. A verdade é que vários conceitos se unem para poder explicar essa técnica. Acredito que, de uma forma geral, a gente pode entender que todos nós estamos envolvidos, né, em uma grande onda energética. E dentro desta onda energética, para que todo o nosso universo possa se auto-organizar, muitos campos de informação são necessários, né? Para que exista vida na natureza é necessário um campo de informação, para que exista vida humana é necessário um campo de informação. E dentro desses campos estão os nossos campos, assim como os nossos campos familiares, os nossos campos individuais também. E a ciência, ela enxerga, ela reconhece que nesse campo, dentro desse campo energético, é possível nós acessarmos essas informações. E a nossa capacidade empática humana permite que a gente possa, assim, olhar para aquelas vivências dos nossos ancestrais, o que teve de emoção, o que teve de dor, o que teve de luta e o que teve de glória também, para que a gente possa daí trazer isso para o nosso presente. Assim como
em outros estudos que aqui fazemos, né? Nós sabemos que toda a energia, ela se dá por forma de ondas, né? Assim como uma onda de rádio, uma onda de televisão, uma onda de celular. Então, assim também é possível, através dessas ondas, que a gente possa captar a frequência, a vibração dos nossos ancestrais e aprender com isso. Perfeito. Doutor Marcos. Doutora Aline, quais são as leis que regem essa técnica do Dr. Bert Hellinger? Bom, as ordens do amor, como assim estabeleceu o nosso codificador aqui, ela está dividida em 3 partes. Nós temos a lei do pertencimento, que dá início a tudo. Pertencer ao nosso sistema familiar nos faz existir, e especialmente o vínculo que criamos e que temos com os nossos pais. Esse é o de maior relevância para aqui falarmos. Isso já nos leva à próxima lei, que é a lei da hierarquia. As duas têm uma conexão nesse sentido com relação aos pais, porque os pais, eles nos dão algo que para nós é muito difícil de retribuirmos: a vida. O que nós podemos fazer com isso? O que os nossos pais esperam de nós com isso? Certamente esperam que nós façamos o melhor desse presente que recebemos, né? Eu sei que às vezes a gente se deixa envolver pelas atribulações da vida e não consegue dar o verdadeiro reconhecimento para este belo ato. Eu sempre procuro fazer essa reflexão. E até me recordo da história do nosso querido amigo Divaldo, né? História belíssima de vida. O quanto é importante e o quanto a mãe tem um grande poder, um poder de escolha. Porque a partir do momento em que a mamãe de Divaldo tomou a decisão de que colocaria a sua vida em risco para dar a vida de um grande mestre que vem nos trazendo intermináveis lições. Então, nós precisamos reconhecer e honrar nossa mãe e nosso pai. E é isso que nos faz levar a vida com mais leveza e com mais fluidez. A partir do momento em que conseguimos verdadeiramente honrar nosso pai e honrar nossa mãe. O que isso significa? Isso significa reconhecermos: esse era o papai certo e essa era a mamãe certa para mim. Com seus defeitos, com suas qualidades, com tudo que passou, com as dificuldades, era essa a mamãe e o papai que eu precisava. Isso, para nós, é honrar. Honrar e dar o valor, o local, o lugar, o melhor lugar dentro de nós, do nosso coração. Professor. Eu estou vendo algumas questões aí muito interessantes que fazem realmente uma vinculação com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita, né? E que me sugerem assim que Bert, com essa passagem, segundo aquilo que a senhora nos disse, a passagem dele entre a tribo dos Zulus, não é, como missionário, não é, trouxe muito da religião para essa técnica. Não é? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E quando a gente fala nessa pergunta que o professor lhe fez sobre a questão da vinculação com a ciência, não é? Que foi a pergunta anterior, antes do Dr. Marcos, essa vinculação com a ciência, a gente verifica que tem muita proximidade com essa questão da espiritualidade que nós tratamos aqui. Não é? Quer dizer, além de ser um tema pujante, um tema extremamente atual, um tema muito importante, está parecendo também que é um tema que tem um caráter, não sei se é adequado dizer isso, né, religioso. E também dá para até se fazer um link com o próprio Livro dos Espíritos, não é? Uma ligação com a doutrina dos Espíritos.
Eu estou certo nisso? Eu acredito que a religação que nós podemos fazer aí é com a nossa própria essência, né? A partir do momento em que nós nos colocamos no nosso lugar, né? A constelação propõe isso. Pela fiel tradução do termo, constelação seria colocar-se no seu lugar. Por isso que se trabalha com pertencimento, hierarquia e a terceira lei do equilíbrio, né? E que a gente precisa, para que as nossas relações familiares, as nossas relações humanas, elas se deem da melhor forma possível, é ideal, é bom, seria que nós mantivéssemos um equilíbrio entre o dar e receber, né? Sendo que nessas relações familiares, a única relação que se torna impossível de fazermos este ideal equilíbrio é na relação com os pais. Porque o que recebemos dos pais não temos como retribuir, a não ser sendo bons para a vida. Eu gostaria só de deixar como uma colocação minha, da minha alegria, da minha felicidade, de ver como os passes magnéticos já estão sendo vistos pelos médicos dos hospitais como grande influência na cura de diversas doenças. Já está sendo verificado isso pela ciência há algum tempo. Eu gostaria só de deixar registrada a minha felicidade da técnica da constelação familiar que está sendo aplicada no judiciário brasileiro. Iniciou com um juiz lá na Bahia, né, se não me engano, e já está sendo aplicado aqui no nosso judiciário no Rio Grande do Sul para a resolução dessas questões familiares. Tem tido um alto índice de alcance de acordos judiciais, de resoluções de conflitos, e da minha felicidade dessa aproximação também da justiça com a espiritualidade, da ciência com a espiritualidade, porque a constelação familiar, sim, ela aborda uma parte da questão da carga reencarnacionista com a qual nós trabalhamos, né, dessas cargas espirituais que nós trabalhamos e que geralmente dentro da família são onde os espíritos são colocados, conforme os nossos próprios amigos espirituais dizem, para se amoldarem. Geralmente foram desafetos no passado, dentro de uma família para se amoldarem. Às vezes não, às vezes espíritos são espíritos superiores que se unem para trazer ainda mais luz. Mas na maioria das vezes são espíritos em desalinho, e essa técnica vem sendo utilizada com grande proveito, professora Zambuja. Doutora, acrescente um pouco mais sobre o quão bom faz para as relações entre filhos e mães, principalmente. Agora me pegou. Não. Não. Me perdoe, mas é que a relação de mãe e filhos hoje nos causa uma preocupação muito grande, tendo em vista a violência que está acontecendo contra as mulheres. Tá, já sei que eu posso falar. Por favor, por favor. Bert, quando começou a fazer essa análise das leis, ele partiu de um princípio que faz muito sentido para nós. Todos nós somos 50% nossa mãe e 50% nosso pai. Então, o que ele entende a partir disso? Ele entende que é muito importante que a gente consiga, assim, reconhecer dentro de nós. A partir do momento em que a gente exclui ou o pai ou a mãe do nosso sentir, porque constelação ela tem a ver com consciência. Eu sempre digo, não é preciso para que a gente tenha consciência estar junto, abraçado, fazendo churrasco, tomando chimarrão. Não é isso. Tomar consciência
é internalizar essa relação dentro de nós. Mas se a gente exclui 50% de nós, a vida não nos deixa termos sucesso. Isso. Então, fica essa mensagem. O quão importante é nós conseguirmos, honrando o nosso pai e a nossa mãe, nos fazermos assim completos e disponíveis para a vida. Nós já estamos no final do nosso programa de hoje. Maravilhoso, diga-se de passagem, e para a sua despedida hoje, doutora. Agradecendo mais uma vez pelo convite e pela oportunidade. E para mim eu deixo aqui uma frase que eu gosto muito do Bert, que é: quem sabe o seu lugar na família, sabe seu lugar no mundo. Porque é assim que nos conectamos com a nossa essência, com o nosso propósito de vida. Então é muito bom poder estar aqui, assim, conectada com o meu propósito de vida. Doutor Marcos, para a sua despedida. Eu me despeço com uma frase do nosso querido Emmanuel também. O paraíso na terra floresce nas famílias integradas no amor divino. Bom domingo, grande beijo. Professor. Eu estou surpreso aqui porque eu vejo vinculações até com a física quântica. Isso. E realmente eu fico muito agradecido pela oportunidade. Parabenizo a doutora, parabenizo a direção do programa pela escolha, feliz escolha. E desejo a todos uma boa semana. Tenhamos todos um excelente domingo, uma boa semana e até o próximo domingo. Bom dia. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre.